Oi, pessoal, essa semana eu fiz uma entrevista com a psicóloga Egli Schalk e eu vou pôr o link aqui para facilitar. E ela falou um ponto que eu achei interessante gravar um vídeo para falar de uma forma mais livre, na verdade. Ela comentou como que deixamos de viver, né, a nossa felicidade baseado no outro, para o outro, pensando no outro. E aí eu, pensando aqui, existem realmente hoje duas camadas desse outro. Uma é a social, que é aquele ponto onde a gente vive nesse inconsciente coletivo, diria assim, do que os outros falam sobre o modelo de ser feliz. O que há anos se falaram e até hoje está embutido na nossa consciência. Se você for pensar, 90% dos nossos pensamentos não são nossos. Ou seja, quanto que foi dito, o que realmente é o ideal de felicidade para você, sendo que às vezes a gente nem tem esse conhecimento, está no cinema, na cultura, num todo, né? E a gente muito facilmente consegue identificar alguns. Você tem que casar, tem que ter filho, tem que viver uma vida de abundância, você precisa viajar o mundo, você precisa escrever um livro, plantar uma árvore. Esses modelos do que dizem ser o ideal da felicidade. E aí eu fiquei refletindo o quanto que isso está na gente, o quanto que isso fala sobre a gente, né? O quanto vivemos pensando no outro. Primeiro, nesse todo, nesses pensamentos mais antigos sobre o modelo de felicidade. Imagina como esse modelo mudou ao longo do tempo. Dá para gravar um vídeo sobre a história da felicidade, mas é interessante perceber nesse sentido o quanto que está impregnado nos nossos pensamentos esse modelo ideal de ser feliz, né? Poxa, desde a infância, se você for ver, são embutidos essa ideia de uma vida feliz, que você casou, viveu feliz para sempre, e esse modelo, esse ideal de você ter um carro, de você ser bem-sucedido até tal idade, de você ter bons relacionamentos. Mas claro que isso influencia o nosso modelo de ser feliz, porque a gente acaba não conseguindo entender o que eu quero baseado no que o outro quer. E aí entra um outro, esse é o social no geral, aí vem o nosso entorno, são os amigos, os parentes, os familiares, os vizinhos, as pessoas que estão com a gente, a sua esposa, o seu marido, e esses influenciam mais ainda sem a gente perceber. Às vezes a gente quer tanto agradá-los, agradar esse entorno dessas pessoas, você ser uma boa pessoa, que acaba que você esquece da sua felicidade. E às vezes são pequenos exemplos, modelos, que acaba acontecendo nesse sentido de você, poxa, às vezes você quer fazer um programa ali, uma programação, sei lá, ir ao cinema, e as pessoas estão ao seu redor falam, ah, não, hoje não, vamos fazer outra coisa. E aí você se sente naquela obrigação, entre aspas, de agradar o outro. Falar, ah, não, tá, realmente, outro dia eu vou no cinema, tá certo. Você vai vendo o quanto que são pequenos detalhes, pequenos pensamentos, pequenas quebras dos seus desejos que você vai deixando de fazer algo por você para agradar o outro, para, no fundo, fazer o outro feliz também. Isso é muito comum. E pode ser exemplos supérfluos. Às vezes você quer pedir uma comida, uma pizza, e quem está ao seu redor, sua esposa, seu marido, fala, não, hoje vamos pedir sushi. Aí você, tá bom. Outro dia eu peço uma pizza. É bobo, pode ser supérfluo, mas o quanto que isso fala sobre a gente, o quanto que está ligado na gente, o quanto que isso é forte nesse sentido de viver a felicidade para o outro, viver para agradar os pais. Às vezes pensamos, falamos coisas, deixamos de ter um pensamento benéfico para nós, de algo que quer fazer, para agradar esse social, né? Então são muitos pontos que envolvem muitas maneiras, são muitas vezes que deixamos, eu tenho percebido muito isso com as entrevistas, com as conversas, na verdade, que deixamos de fazer coisas para agradar o todo, né? Os seus amigos, às vezes você não está afim de tomar uma cerveja, e o pessoal, vamos lá, só hoje. Aí você vai e cede essas pequenos CD, sabe? Esses pequenos atos falam muito sobre basear na alegria do outro, na felicidade do outro. Você está
querendo muito, muito comum em relacionamento, né? Você está querendo muito viajar, fazer uma viagem para o exterior e a pessoa que está contigo não gosta. Então você acaba, então vou ceder, vou deixar de fazer porque socialmente, se eu for sozinha, não vai ser bem quisto para ficar com a pessoa ao meu lado, que talvez ela possa ficar com dó. E aí entra essa leitura dos sentimentos, que é interessante. A gente começa a achar que os outros, se eu fizer algo para mim que vai ser feliz, o outro pode ficar chateado, o outro pode não gostar. Então você vai medindo a sua felicidade perante o outro. Ah, então se eu for muito feliz, isso também é um vídeo, né? Quando você está muito bem, as pessoas vão medindo essa felicidade, como se não pudesse estar bem. Então é interessante. A psicóloga ela fala muito sobre uma pesquisa que traz a importância de ter relacionamentos positivos, relacionamentos saudáveis para a sua vida, e eu concordo. E aí minha última reflexão é essa. Falando da felicidade do outro, no fundo, quando você está feliz, quando você está bem, a tendência é você conviver também com pessoas que têm essa mesma energia, diria assim, esse mesmo grau de felicidade. Ou pelo menos você não deixar que essas pessoas ditam a sua felicidade, entre aspas. Falam, não, você tem que fazer isso, não, você tem que fazer daquele jeito, faz aquela faculdade, faz aquela outra. Porque quando você tá bem, é uma coisa que eu tenho percebido, uma pessoa que se considera feliz, que se dá uma nota alta de que é feliz, normalmente ela se escuta primeiro. Isso não é um egoísmo, isso é tipo, o que me faz bem? E aí ela vai para o mundo, ela vai para o externo pensar, será que as pessoas ao meu redor vão corroborar? Claro que em determinados momentos, quando você vive uma vida de casal, por exemplo, você vai entrar numa sintonia, poxa, essa viagem daqui, vamos tentar aqui, vamos achar um meio termo. Claro que alguns pontos se conversam, mas a ideia aqui é isso, é quando você vai ficando infeliz, quando as situações, os seus desejos não vão sendo alcançados porque você está baseado no outro, principalmente deixando de ser feliz para agradar esse outro e, na verdade, entregando a sua felicidade para o outro. Então, é só uma reflexão, assim, o quanto é interessante a gente perceber o que realmente nos faz felizes. O que realmente eu quero. Qual é o trabalho que realmente eu me imagino ali feliz, bem, do jeito que eu quero. Ah, eu não quero chefe, então vou começar a procurar um trabalho que eu não tenha chefe. Ah, não, tudo bem ter chefe não me atrapalha, mas eu quero trabalhar home office, então vou começar a procurar um. Você vai adaptando seus desejos para o final, para a sua intenção final de ser feliz. Isso te ajuda muito, isso é interessante nesse processo de você entender sua felicidade e principalmente passar essa felicidade para os outros de uma forma que elas entendam, porque quando você realmente está feliz, você segue essas vontades e as pessoas respeitam, elas têm mais facilidade de entender. Mas quando é uma felicidade mascarada, a tendência é você entregar ela para os outros. Você pode demonstrar felicidade numa rede social, num lugar pontual ali, num evento, quando você está com os outros, né? Você se demonstra alegria, se demonstra bem, mas chega em casa e está triste. E isso demonstra que você está entregando sua felicidade para os outros. E aí entraria um terceiro ponto, que é isso, a leitura dos sentimentos, de ter medo de falar que tem os sentimentos, que pode estar triste ali em alguma situação. Bom, seria isso. Até o próximo vídeo. E agradeço muito a atenção de vocês.